Graça e paz, igreja. Aleluia. Coisa linda, né? A igreja do Senhor, o corpo de Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar. Abra comigo em Efésios capítulo 4, versículo 11. Preparei uma palavra sobre o tema: o que é a igreja? O que é a igreja? Não sabia, né, que ia cantar aquela última música, o Daniel, né? Que coisa linda, todos nós tocados ali, olhando para o lado. Quais são os nossos irmãos, né? A nossa família de Deus. Foi um momento emocionante. Já estava lá alinhado com o céu, né? E Deus preparou tudo isso para nós. Vocês podem sentir a presença de Deus nesse lugar, querido? Glória a Deus, nosso Deus é maravilhoso. Irmãos, nós fazemos parte de uma igreja ungida, com muita unção. Quem tem um pouquinho de percepção do mundo espiritual, quando entra nesse lugar, sente algo diferente. Talvez você não saiba, tem gente que vem de longe para assistir um culto aqui nesse lugar, que às vezes você está aqui toda semana, né? Prato é de casa, parece que é a mesma coisa, mas irmão, você é bem-aventurado de estar nessa igreja. Eu agradeço a Deus todos os dias por fazer parte desse rebanho, por fazer parte dessa comunidade da fé, por fazer parte dessa igreja local, irmão, onde o óleo de Deus é derramado sobre esse ambiente, a presença de Deus é perceptível nesse lugar, em todos os momentos do culto, né? Adoração, a gente já é tomado ali, momento da palavra, é uma coisa extraordinária. Quando a gente está orando ali também na salinha de oração, né? Fazendo as batalhas espirituais, nós podemos perceber que é uma igreja regada de muita oração, uma igreja realmente onde a nuvem da bênção de Deus está. Por isso, valorize a sua igreja local. Não sei porquê, mas o Espírito Santo mandou falar isso para você. Valorize a sua igreja local. Nós vemos hoje, né, nós estamos num tempo onde se valoriza sempre o de fora, se valoriza sempre o outro, sempre aquele pregador lá da internet que eu gosto de ouvir. Não tem nada de mal você fazer isso, mas não perca o senso de gratidão pela sua igreja local, pelos seus irmãos. Por isso que nós experimentamos aqui nessa última música do Daniel, né? Daniel de Souza. Se olhar para o lado, ver um irmão que te ama ali, né? Eu estava olhando o pastor Rodrigo, a pastora Samanta ali, o pastor Matias. Que privilégio estar do lado desses homens de Deus. Estávamos ali chorando, eu e ele ali, e a gente se abraçando. Como é gostoso esse senso de família de Deus, de igreja, de corpo de Cristo. E sem saber de tudo isso, Deus trouxe essa palavra ao meu coração. Durante essa semana eu estava preparando alguns videozinhos que a gente posta sempre na internet para alimentar a fé dos irmãos ao redor, não só daqui, mas de outros lugares também. E essa palavra mexeu bastante comigo, mexeu com o meu coração. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós vamos tentar, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, levá-lo a entender o que é a igreja. O que é a igreja? Uma definição do que é a igreja do Senhor Jesus, para ficar bem claro no seu coração. Nós também vamos te levar a entender quais são as características da igreja neotestamentária, ou seja, do Novo Testamento, e que também deve ser a característica de nós, como comunidade local, como igreja de Cristo, da sua vida, da minha vida, como membros do corpo de Cristo. Quais são as características que precisam estar presentes na nossa vida e na nossa comunidade local. Nós também aprenderemos, né, não sei se vai dar tempo hoje, mas vamos tentar, por que a igreja é necessária. E também, por que devemos pertencer a uma igreja local. E por último, nós vamos ver como pertencer à igreja. Como é que a gente faz parte dessa igreja, dessa coisa linda, desse corpo de Cristo que nós vamos aprender à luz da palavra de Deus. Então vamos lá, Efésios 4:11, aperte os seus cintos, vamos mergulhar na palavra de Deus, nessa linda jornada de aprendermos com o Espírito Santo, através dos escritores da Bíblia, o que é a igreja. Vamos lá, então 4:11, a Bíblia diz, aqui Paulo, cheio do Espírito Santo, escrevendo a sua carta, a sua epístola, aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso, ele diz: e ele mesmo
E se você olhar um pouquinho mais para cima, você vai ver que é sobre Jesus, é Jesus Cristo. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, ou seja, com o objetivo, com o propósito, ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra bendita, Pai. Podemos perceber a Tua presença gloriosa nesse lugar. Ó Deus, como é bom estar juntamente com os nossos irmãos na casa de Deus, recebendo, ó Deus, a palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Senhor, nós estamos aqui para mergulhar na Tua palavra, saímos delas encharcados com a Tua graça, com a Tua glória. Ó Deus, ilumina a mente, ilumina os olhos do nosso entendimento, Pai, faz-nos entender a grandeza da nossa vocação, do nosso chamado, das riquezas da Tua glória, do que é ser igreja, do que é ser família de Deus. Senhor, nós te pedimos isso de todo o coração. Usa o Teu servo debaixo da Tua graça e misericórdia, na dependência total do Teu Espírito. Eu aqui me coloco, Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Esse é o desejo do nosso coração. Em nome de Jesus, amém e amém. O que é a igreja? É essa pergunta que eu e você temos que responder. Talvez se eu fosse perguntar para cada um de vocês aqui, muitos iam gaguejar. Muitos talvez falariam coisas equivocadas. Outros acertariam, talvez em parte. Alguns até compreenderiam de maneira mais ampla, melhor do que é ser igreja. Mas será, amados, que nós compreendemos o que é ser igreja, o que é a igreja? E qual é a grandeza desse conceito teológico, bíblico, e ao mesmo tempo dessa realidade, desse organismo vivo que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor? É isso que nós vamos adentrar de maneira profunda. A igreja ocupa um lugar fundamental no plano de Deus para essa terra. Nós estamos vivendo momentos onde muitos se ferem, com algumas denominações, com algumas igrejas locais, ou com algo que ouviram de um irmão ou outro, e acabam se afastando do corpo de Cristo, acabam se alijando da comunidade da fé. Irmão, você precisa entender da importância da igreja. Você precisa entender que é impossível desenvolver uma fé sadia, crescer em Deus, sem a igreja local. Porque a igreja ocupa um lugar fundamental no plano de Deus para essa terra. Deixa eu te perguntar, querido, eu me lembro desde pequenininho, quando às vezes a gente falava para o meu pai: pai, vamos na igreja hoje? Meu pai exortava, puxava a orelha e falava: nós não vamos na igreja, nós somos a igreja. Várias vezes eu ouvi isso, na minha tenra idade ali crescendo, várias vezes, levei isso puxando a orelha do meu pai. Porque nós precisamos entender, irmãos, que igreja não é esse templo. No senso comum, quando se fala de igreja, ou se pensa numa denominação, numa expressão religiosa, ou então se pensa na construção, no templo. Esse abrigo formado de tijolo, de cimento, onde os crentes se reúnem, os cristãos
celebram, né? Irmãos, igreja é muito mais que isso. Tudo isso aqui, quando Jesus voltar, vai ficar para o anticristo. Você precisa entender isso. Nós temos que ter um lugar legal, um ambiente gostoso, um ambiente bacana. Sim, é interessante que até lá no México, quando eu estudei, de 99 a 2001, lá eles não chamam de igreja o templo, eles chamam de auditório. Já para ensinar os irmãos que igreja não é prédio, não é tijolo, seja de cimento, madeira, seja do que for, igreja somos nós. Igreja são pessoas. Amém? Você é igreja. Você deve ser igreja. E aquele que está do teu lado ali também é igreja. Igrejas são pessoas. Entenda isso. Toda pessoa deve participar ativamente de uma igreja. E igreja não é prédio, não é denominação, são pessoas. Igreja é o povo de Deus. Fala comigo, igreja não é prédio, não é auditório, é o povo de Deus. São as pessoas. Amém? Isso é igreja, né? Eu já fiz parte de uma igreja local que valorizava mais a estrutura do que as pessoas. Infelizmente, isso é um erro, que muitos líderes em determinados lugares acabam caindo. Eles dão mais valor à estrutura, né? A estrutura física, o auditório, a estrutura criada, o patrimônio, do que as pessoas. É um grande erro. É um erro grotesco de entendimento do que é ser igreja. Igreja são pessoas. Amém? O que é igreja? Uma breve definição do que é igreja, querido. A palavra igreja vem do grego no original, eclésia. E eclésia significa aqueles que Deus em Cristo chama para fora. Para fora da onde? Para fora do mundo. Do mundo que a gente sabe que jaz do maligno. É esse sistema mundial que opera em toda, na mídia, na educação, na sociedade de maneira geral, contrária a Deus. Eu e você, nós estamos inseridos nesse mundo sem Deus, contrário a Deus, mas nós somos chamados para fora. Amém? Para fora das nossas casas, para fora dessa estrutura aqui, para fazermos a diferença lá fora e sermos sal da terra e luz do mundo. Amém? Sal da terra e luz do mundo. Deixa eu te perguntar, querido, você tem sido sal da terra e luz do mundo? Você tem saído do seu recanto ali, do seu lar, do seu meio ali seguro, né? E nós temos tendência a nos acomodar, a ficar ali embrenhados nos nossos pequenos feudos ali, e não sairmos para fora. Mas a palavra igreja significa chamados para fora. Não é um termo que foi criado pelos cristãos, não, pelo contrário, veio da cultura grega. E a palavra eclésia no grego significava todos os cidadãos que saíam das suas casas, iam para um ambiente público, onde ali em assembleia, quem era cidadão, faziam as escolhas necessárias quanto à sua cidade. É daí que surgiu o conceito de democracia, é daí que surgiu a palavra política. Política significa a ética da polis, ou seja, como a cidade deveria viver, como ela deveria, né, ser regida, governada através dos seus cidadãos. Igreja é isso, querido. Igreja é assembleia. É alguém que saiu da sua casa, veio para um outro ambiente, juntamente com outros cidadãos dos céus aqui. Glória a Deus. Cidadãos do céu. Você é cidadão do céu. Você sai da sua casa como cidadão do céu, vem para esse auditório, onde juntos nós adoramos a Deus. E é lindo estarmos juntos aqui. Ali Deus ordena a sua bênção, diz a palavra de Deus. Ali a graça e glória. Ali a unção que desce do céu sobre a terra, do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Igreja é isso, igreja são pessoas. Amém? Fala comigo, igreja, chamados para fora. Então saia do seu lugar de conforto,
Saia do seu lugar de segurança e vá para fora. Vá pregar o evangelho, vá ser luz em meio às trevas, vá ser sal da terra. O sal é tremendo, ele tem alguns significados. O sal é utilizado para conservar. Então nós temos que conservar o projeto de Deus para essa terra, o plano de Deus para as pessoas, para a humanidade. O sal também é usado quando você come ele em excesso. O que promove em você, querido? Quando você come uma comida com muito sal, qual é o primeiro desejo e vontade que vem sobre você? Sede. O sal, ele foi criado para promover sede. Ou seja, você foi criado por Deus para promover sede de Deus nas outras pessoas. Eles vão olhar para você e vão dizer: que coisa diferente que você tem que eu não tenho. Por que você tem tanta paz e eu tenho tanta tribulação? Por que você, está sempre alegre, sorridente? Porque faz parte do povo de Deus e a alegria do Senhor é a nossa força, amém? E por que eu estou tão angustiado, triste? O que você tem que eu não tenho? Isso é provocar sede. Deus nos chamou para isso, para preservar o plano e o propósito que Ele tem para esse mundo. Esse mundo não se acabou por causa da igreja, irmão. Porque a igreja, ela conserva, ela preserva o plano e o propósito de Deus para essa terra. A igreja é chamada para fora, para provocar sede na vida das pessoas. E por isso nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. A luz não pode ficar escondida, ela tem que ser colocada num lugar alto. Deus vai te colocar em lugares altos, para que você ilumine outras vidas para a glória de Deus. Quem quer ser levantado por Jesus aí em lugares altos? Quem quer ser tirado debaixo da mesa e colocado num lugar alto por Deus, para que ilumine muitas e muitas vidas? E a Bíblia diz que onde a luz de Deus brilha, as trevas são dissipadas. Deus só precisa de uma luz na sua casa, e essa luz é você, em nome de Jesus. Onde a luz brilha, as trevas são dissipadas, e Deus te chama para isso. Então nós vemos aqui que Deus concedeu 5 ministérios em Efésios 4:11. E esses ministérios, estão todos aqui: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não foram colocados à toa, porque que Deus não tinha nada mais para fazer, não. Foram colocados com um propósito, com um objetivo. Esses 5 ministérios aqui de Efésios 4:11 é para que eu e você sejamos aperfeiçoados como santos. Santos aqui são os consagrados, são os separados por Deus para um propósito. Que propósito é esse? Está aqui na continuação do versículo 12: para o desempenho do seu serviço. Meu irmão, você tem um chamado de Deus, você tem um serviço a prestar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para o cabeça da igreja, que é Jesus. Você tem um propósito, você tem um chamado, você tem uma vocação. Você pode ir a lugares que eu não posso ir, você pode falar com pessoas que eu não vou ter acesso a elas. Você foi chamado por Deus para ser aperfeiçoado como um santo, através dos ministérios, dos dons e talentos da igreja, e através deles você desempenhar o seu serviço, para que todo o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Para que eu e você, todos nós, sejamos, transformados, sejamos modificados, aperfeiçoados, até que todos nós, do versículo 13, cheguemos à unidade da fé, a uma só fé, a um só coração, um só propósito, também do pleno conhecimento do Filho de Deus, para que eu e você venhamos a conhecer cada dia mais quem é Jesus, através da igreja, através dos nossos irmãos, através da comunhão. Deus nos trata através das pessoas. Tem gente que quer fugir das pessoas. Tem crente que fala assim: não, é melhor ter um cachorro do que lidar com gente. Você já ouviu isso de alguém? Se você pensar assim, querida, é porque você está ferido, você precisa de cura. E a sua cura vem através da igreja, através das amizades, através dos relacionamentos. Um grande teólogo cristão já dizia, que as maiores feridas vêm nos maiores afetos. E é verdade isso. Mas também através dos relacionamentos, que às vezes sim, pode nos ferir.
os relacionamentos também promovem cura na sua vida. Um amigo pode curar você, um ombro amigo, um ombro para chorar, a oração de um irmão num momento delicado de crise na sua vida, um conselho, o estar junto, o colocar para fora as suas mazelas, as suas dores. Irmão, só o fato de você colocar para fora aquilo que você está sofrendo, isso já é terapêutico, isso já promove cura. Amém? Isso é koinonia, isso é comunhão, isso é igreja. Koinonia é o termo grego que significa comunhão. É só na comunhão que é possível nós sermos curados. Por isso as pessoas não são piores do que animais, não, queridos, são melhores. São feitas à imagem e semelhança de Deus, e nós precisamos delas. Nós precisamos do corpo de Cristo, nós precisamos da igreja. Olha o que diz o versículo 15: mas seguindo a verdade em amor. A igreja tem que ser cheia da verdade. A igreja tem que ser cheia da verdade em amor. Tem gente que gosta de falar a verdade, mas sem amor. Está errado. A verdade, a Bíblia está dizendo, é em amor. Você tem que falar com jeitinho, você tem que falar com cuidado. Tem gente que em nome de ser super sincero acaba ferindo e arrebentando os outros, machucando as pessoas. Não, querido, você tem que falar com todo o cuidado do mundo. A verdade em amor. Será que nós temos falado com as pessoas a verdade em amor? Porque daí, se nós falarmos, olha o que diz a Bíblia, a verdade em amor, nós vamos crescer em tudo naquele que é o cabeça, ou seja, Cristo. Nós vamos ser cada dia mais parecidos com Jesus, porque Jesus falava a verdade, mas falava a verdade em amor. Olha o 16, de quem todo o corpo, aqui é a igreja, o corpo de Cristo, bem ajustado, bem consolidado. Ou seja, é através da igreja, através do corpo de Cristo, que nós vamos nos ajustando, que nós vamos consolidando a nossa fé, consolidado pelo auxílio de toda a junta. Ou seja, quando nós nos juntamos, nós nos consolidamos quanto à nossa fé. Nós somos ajustados, segundo a justa cooperação de cada parte. Ou seja, cada irmão precisa cooperar. Coopera, irmão. Coopera com o plano divino, coopera com o propósito de Deus. Seja uma bênção na vida de outras pessoas. Tem muito crente que só quer ser abençoado, irmão. Isso é muito pouco. Isso é muito superficial. Deus quer te abençoar para que você seja uma bênção na vida de outras pessoas. Quem quer ser uma bênção aí, dá um glória a Deus bem alto. Segura no ombro do seu irmão e fala para ele: meu irmão, eu preciso de ti. Você é importante para mim. A igreja é importante, a cooperação de cada parte. Porque só quando cada um cooperar a sua parte, dentro da sua parte, isso vai efetuar, olha o que diz no final do 16, o seu próprio aumento. Ou seja, você que está cooperando vai crescer, e aquele que estiver do seu lado também vai crescer. Todos nós vamos crescer para a edificação de si mesmo em amor. Olha como Paulo termina esse trecho. Tudo isso, edificação, cooperação, crescimento, ajuste, consolidação, a verdade sendo falada, mas tudo em amor. Amém? É em amor, irmãos. Igreja é isso. É a comunidade espiritual formada por todos os verdadeiros cristãos. E agora a pergunta que eu te faço é: você tem sido um verdadeiro cristão? As pessoas sabem que você faz parte da Igreja Batista Betel, e mais do que isso, da Igreja do Senhor Jesus. As pessoas te veem como um crente de verdade. As pessoas te veem como alguém que tem aliança e compromisso com o Senhor. A sua família te vê assim, como um cristão cheio de fé, como alguém realmente bem fundamentado, como uma casa construída sobre a rocha que é Jesus e a palavra de Deus. A Bíblia diz: vai bater os ventos, a chuva, vendaval, vai ter tudo quanto é furdunço, problema e dificuldade que a vida nos impõe, irmão. Mas se a casa for construída sobre a rocha
ela não será abalada. Amém? Ela não vai ser abalada. Você pode até sofrer, passar uma dificuldade ou outra, chorar com uma situação ou outra. Todos nós choramos. Não tenha vergonha disso, querido. Não, todos nós sofremos. O sofrimento é intrínseco à condição humana. O ser humano vai sofrer. A Bíblia diz isso, Romanos 8:17. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Você precisa entender. A Bíblia também diz que da mesma maneira que nós somos consolados por Deus, através do consolo de Deus, nós consolaremos outras pessoas. Porque nós já passamos por essa prova, nós já vencemos ela em Deus, fomos consolados por Deus, crescemos na fé, amadurecemos, e pela graça de Deus hoje podemos consolar outras pessoas. Que coisa tremenda, irmãos, isso é igreja. Igreja são todos aqueles que foram regenerados. Regenerados são aqueles que pela palavra de Deus foram transformados. Meu irmão, eu estou aqui nessa manhã para te perguntar: você tem sido transformado pela palavra de Deus? Você tem levado a palavra de Deus a sério? Você tem deixado o Espírito Santo através da palavra mudar o seu ser? Porque tem muito crente que vem para a igreja, ouve a palavra, entra no ouvido e sai pelo outro. Continua fazendo um monte de coisa errada, continua alijado de Deus, da presença de Deus, alienado do corpo de Cristo. Ter uma alienação significa isso: alguém fora de si, alguém que vive num mundo de fantasia, num mundo abstrato. Não, irmão, não faça isso. Você é regenerado, você nasceu de novo, você é filho de Deus, o reino de Deus está aberto para você. Igreja é isso. Igreja é o corpo de Cristo, presente no mundo, mas sem o mundo. Fala comigo, igreja é o corpo de Cristo, presente no mundo, mas sem o mundo. Nós vemos hoje no seio da igreja o secularismo, né, se infiltrando no meio da igreja, no meio dos crentes, o mundanismo, o materialismo, o individualismo, o hedonismo, a busca do prazer pelo prazer, o individualismo, cada um só pensa em si, um bando de egoísta, o mundanismo, os valores corrompidos do mundo sem Deus, inseridos na vida dos cristãos, como se eles fossem do mundo. O secularismo, ou seja, o mundo secular, sem Deus, seus conceitos e valores impregnados na vida de muitas pessoas. É muito triste, querido. Às vezes a gente vê nas redes sociais de muitos ditos cristãos, é pior do que o descrente. É o que a Bíblia diz, que o crente desviado é pior do que o descrente. Ele faz coisa pior. É igual aquele cachorro que vomita e depois come do seu próprio vômito, diz lá em Pedro. Crente desviado, irmão, muitas vezes são os mais endemoniados. É onde mais aparece demônio, é em crente desviado. Porque não leva a sério a igreja, não entende o que é ser a igreja. A igreja é santa, a igreja é separada, a igreja é o corpo de Cristo, que está nesse mundo, mas que não pode ter o mundo dentro de si. Amém? Quais são alguns símbolos da igreja na palavra de Deus? E eu gostaria que você entendesse isso. A igreja na Bíblia é chamada às vezes de edifício. Por quê? Porque somos eu e você, os tijolinhos de Deus, sendo construídos nesse edifício espiritual, que é a igreja, que é o corpo de Cristo. E a argamassa que nos une é o amor. O fundamento desse edifício é a palavra profética, a palavra dos apóstolos, é a palavra de Deus que revela a pedra angular. Quem é a pedra angular ou a pedra de esquina? Jesus de Nazaré. Ele é o fundamento. E em cima desse fundamento, eu e você, tijolinhos de Deus, somos unidos pela argamassa chamada amor. E somos construídos por Deus como um edifício espiritual, que é a igreja do Senhor
Jesus. Outro símbolo da igreja é a casa. Está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Casa espiritual. Abra comigo, esse texto é importante. Nós lermos 1 Pedro 2, 5. Vamos ler desde o 4. 1 Pedro 2, 4. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, irmãos. Chegando-vos para Ele, Ele quem? O Senhor Jesus. A pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. 1 Pedro 2, 5 agora. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Os verdadeiros sacrifícios espirituais, irmãos, é somente através de Jesus. Quem é que faz isso? As pedras vivas, os tijolinhos de Jesus, as casas espirituais, ou seja, as igrejas locais que representam a casa espiritual maior, que é a igreja dos santos, que é o povo de Deus espalhado por todo o mundo, por todas as eras, em todas as épocas. Casa espiritual. Para quê? Para sermos sacerdotes santos. Sacerdote oferece o quê? Sacrifícios espirituais. E esses sacrifícios, irmãos, é somente através de Jesus. Não é pela tua força, não é porque você é bonitinho, não é porque você vem na Betel, não, irmão, é através de Jesus, é por Ele, através dEle, para a glória dEle. Que você ora, que você adora, que você jejua, que você lê a Bíblia todos os dias. Fácil não é. É fácil, irmãos? Não. Você precisa dedicar tempo, você se sacrifica, você mata o teu eu que está lá no sofazão, né, assistindo Netflix, besterol, né, novela, o dedo está amarrado em nome de Jesus, Globolixo, né, que muitos assistem aí. É isso que a tua carne quer isso, o teu eu quer isso. Muitos crentes, por qualquer coisinha, deixam de ir na igreja. Eu não consigo entender isso, irmãos. Eu não consigo entender, me ajude a entender isso. Tudo bem, por uma boa razão, amém. Mas por qualquer coisinha, né? Coisinhas fúteis. Um amigo teu vai te visitar lá bem no dia do culto. Aí era tudo que você queria para não ir no culto. Quando alguém vem te visitar no horário que você está saindo para o culto, você tem que dizer para a pessoa. Você tem que convidar a pessoa para vir para o culto, ou então dizer, irmão, olha, é um prazer, é uma alegria estar aqui, vamos tomar um cafezinho junto, mas daqui a pouco eu preciso ir para a igreja. Eu tenho um compromisso com os santos. Eu tenho um compromisso com a Assembleia de Deus, com o povo de Deus. Eu sou chamado para fora da minha casa, para juntamente com os outros cidadãos dos céus, adorar a Deus e ouvir a sua palavra. Isso é igreja. Olha o que a Bíblia continua, né? Por isso está escrito, eis que põe no versículo 6, em Sião uma pedra angular. Que pedra é essa? Jesus. Eleita e preciosa, Jesus. E quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Glória a Deus. Você crê em Jesus, irmãos? Ele é a pedra angular da sua vida, Ele é o fundamento da sua vida. Então você faz parte dessa igreja, a igreja de Deus, que é um edifício, que é uma casa espiritual, como nós acabamos de ler, e que é uma lavoura também. Abra comigo 1 Coríntios 3:9. 1 Coríntios 3:9. Aqui usa essas duas palavras que nós mencionamos, lavoura e edifício, e também usam um outro termo, conceito, que é cooperadores. Olha o que a Bíblia Sagrada diz, 1 Coríntios 3:9. Porque de Deus somos
cooperadores. Você tem sido cooperador de Deus, irmão? Você tem engrandecido o nome de Deus ou envergonhado o nome de Deus? Você tem cooperado com o agir de Deus na sua casa, no seu casamento, no relacionamento com os seus filhos, ou você tem atrapalhado o mover de Deus na sua casa? Tem muita mulher que quer fazer a função de Deus na vida do marido. Tem marido que quer fazer a função de Deus na vida da mulher. Para com isso. Tem pais e mães que se tornam manipuladores, que é algo demoníaco, querendo manipular os filhos, forçar a goela abaixo, querendo fazer a função de Deus. Irmãos, você é um cooperador de Deus, e não alguém que estraga aquilo que Deus está fazendo na vida das outras pessoas. Eu posso consolidar, edificar, abençoar e ser um cooperador de Deus, ou eu posso destruir, estragar, atrapalhar aquilo que Deus está fazendo na vida de outras pessoas. Olha o que Paulo diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Amém? Você tem sido lavoura de Deus? Lavoura fala de plantas, de alimento para outras pessoas, de gente que dá fruto. Lavoura tem que dar fruto, senão a planta não tem razão de ser. Por isso existem as ervas daninhas, que nas lavouras precisam ser tiradas. É o joio que se infiltra no meio do trigo, que precisa ser tirado porque atrapalha, porque não dá fruto para Deus. Irmão, você está dando fruto para Deus? Fruto na Bíblia tem 3 significados, presta atenção. Fruto de arrependimento, uma vida em arrependimento. Segundo lugar, frutos do Espírito, as virtudes, qualidades e características de Jesus na nossa vida. E em terceiro lugar, frutos são almas, vidas e pessoas que são conquistadas para Cristo através da minha vida. Amém? Fala comigo: arrependimento, frutos do Espírito, vidas para Deus. Nós precisamos dar frutos. Somos lavoura de Deus. Temos que ser produtivos para Deus. Temos que cooperar com Deus. Isso é igreja. Então, os 3 principais símbolos da igreja: edifício, casa e lavoura. Amém? O que nós aprendemos hoje? Igreja são aqueles que Deus em Cristo chama para fora do mundo. O que nós aprendemos? Que igreja é a comunidade espiritual formada de todos os verdadeiros cristãos. Precisamos ser cristãos de verdade. Nós aprendemos que igreja são todos aqueles que foram regenerados. E um regenerado é aquele que nasceu de novo pelo poder de Deus, através da palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 12. E nós aprendemos que a igreja é o corpo de Cristo, presente no mundo, mas que não pode ter o mundo dentro dela. Eu gostaria de terminar com uma definição do dicionário Strong's, que é um dos grandes dicionários que existem, sobre as palavras no original. Aqui a palavra, claro, eclésia. Então, igreja significa isso, de maneira geral, para você compreender o conceito bíblico do que é igreja. Igreja é qualquer ajuntamento ou multidão de homens e mulheres reunidos com um só propósito: para adorar em um encontro com Deus. Igreja também é um grupo de cristãos, ou daqueles que, na esperança da salvação eterna em Jesus Cristo, observam seus próprios ritos religiosos, mantêm seus próprios encontros espirituais e administram seus próprios assuntos, de acordo com os regulamentos prescritos para o corpo, por amor à ordem. Igreja também presta atenção, aqueles que em qualquer lugar, numa cidade, região, vila, constituem um grupo e estão unidos em um só corpo,
um só corpo, um só coração, um só propósito. Igreja também é, presta atenção, a totalidade dos cristãos dispersos por todo o mundo. Igreja também é assembleia dos cristãos fiéis, já falecidos e recebidos no céu, conforme nos ensina a palavra de Deus. Amém? Então a igreja é tudo isso, irmão. Não tem a ver com placa, não tem a ver com nome de igreja, não tem a ver com denominação. É o conjunto de cristãos, de todas as eras, de todos os tempos, os mortos e os vivos, aqueles que têm uma aliança com Deus, uma aliança com Jesus, e que foram lavados pelo sangue precioso de Jesus. Amém? Para terminar, Hebreus 10, 25. Abra comigo aí, Hebreus 10, 25. Então, será que, pastor, eu posso ir na igreja quando eu quiser? Hebreus 10, 25 é uma palavra de Deus para você, irmão. Você que às vezes, só vem no culto de ceia. Você que uma vez vem no domingo, no outro domingo pula, por uma desculpa esfarrapada. Você que por qualquer motivozinho, o irmão olhou torto para você, já se afasta. Não, irmão, não faça isso. Seja maduro, seja inteligente, continue conosco. Se tem alguma dificuldade, procure ajuda. Nós estamos aqui com um grupo enorme de pessoas. É impossível a gente saber cada detalhe da vida de cada um. É impossível, irmão. Nós estamos em 5 pastores. É impossível isso. Você não está bem, se você não está legal, se você está passando alguma dificuldade, alguma luta, nos procure. Nós estamos aqui, pastores, obreiros e obreiras, para te auxiliar, para te ajudar a crescer na fé e amadurecer no Senhor. Olha o que diz a Bíblia para terminar: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém? Então eu posso me afastar da igreja quando eu quiser? Eu posso ter um cristianismo fora da igreja, fora do corpo de Cristo? Jamais, irmão. Se eu arrancar esse dedo, jogar lá no canto, daqui a 30 dias eu voltar, o que vai acontecer com aquele dedo? Vai estar podre, vai estar morto, porque ele está fora do corpo. Por mais que você diga, não, pastor, eu consigo, eu leio a Bíblia, eu vou orar sozinho. Irmãos, é impossível viver uma vida de fé isoladamente. Vai acontecer com você aquilo que aconteceu com o dedo que foi tirado do corpo. Vai apodrecer. Tira um pedaço de galho de uma árvore e coloca lá no canto da sua casa. Veja o que vai acontecer com aquela árvore. Na hora que você tira o galho, ainda está lá, vistoso, bonito, a folha frondosa, brilhando. Mas se você vier daqui a 30 dias, 15 dias, não precisa nem 30 dias, você vai ver aquele galho já dissecando, perdendo a vida, morrendo, porque está fora da videira, está fora do corpo de Cristo, está fora do povo de Deus. Não faça isso, não deixe de congregar. Valorize a sua igreja local. É o que nós aprendemos hoje através do Espírito Santo. Em outra oportunidade eu tenho muito mais coisa para falar para vocês. Amém? Valorize a sua igreja. Seja igreja. Não deixe de congregar. E valorize os seus irmãos. O eterno propósito de Deus é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Que você seja parecido com Jesus. Que você realmente valorize aquilo que Deus valoriza, a sua igreja, o seu corpo, e o cabeça é Jesus. Não fale mal da igreja, irmão. Eu vejo hoje nós estamos, principalmente através das redes sociais, mídias, tudo quanto é coisa, crente falando mal de crente, crente falando mal da igreja, crente falando mal. Irmão, não perca tempo com isso. Quem faz isso é Satanás. Ele é o acusador dos santos, diz lá em Apocalipse. Se tem algo errado na igreja, nós temos que dobrar o joelho, orar, interceder, tentar ajudar de alguma maneira.
mas não ficar dando lambada no corpo de Cristo. Porque quem fica dando lambada no corpo de Cristo vai se ver com o cabeça do corpo, que é Jesus de Nazaré. Se você tem um espírito legalista, crítico, toda hora fica dando lambada nas coisas de Deus, de Jesus, é porque você não está bem, você está doente, você está ferido com o corpo, você está chateado com algum irmão, você está amargurado. E a Bíblia diz que a amargura, ela nos priva da graça de Deus, está lá em Hebreus 12. E além disso, ela contamina muitos irmãos. Os irmãozinhos que não tem nada a ver vão ser contaminados por você. Não faça isso. Cure o seu coração, defenda a sua fé e viva a fé no corpo, na igreja. Amém? Fala comigo, quem dá lambada no corpo de Cristo vai se ver, vai ser disciplinado pelo cabeça do corpo, que é Jesus. Aprenda isso que o teu pastor te ensina. Se você quer se livrar de muita maldição, disciplina desnecessária e chicote de Deus na sua vida. Vamos nos colocar de pé, dê a mão para o seu irmão, vamos fechar os corredores aqui e vamos orar como igreja do Senhor. Irmãos, foi lindo hoje, naquele louvor, né? Somos corpo. Pena que não tem ninguém aqui para me ajudar para puxar essa música. Mas vamos orar como igreja, vamos orar como povo de Deus. Nós somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados. É ali em Efésios capítulo 4 que nós lemos. Unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo, expressando a glória do Senhor. Glória a Deus. Feche os seus olhos, comece a orar com Deus. Começa a agradecer por você fazer parte da família de Deus. Irmãos, quantas e quantas milhões e milhares de pessoas vão morrer sem ter o entendimento do que é a igreja, sem saber o que é fazer parte da família de Deus. Você é privilegiado de conhecer a Deus, de fazer parte desta igreja local, de fazer parte do corpo de Cristo. Por isso, irmão, continue firme e forte no Senhor, sempre